Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma breve história da ciência. A gente está já no nosso terceiro episódio. E hoje o tema que a gente vai tratar é radioatividade. Eu sou o Lucas. Tira, é o quarto episódio, foi mal. A gente tem que trocar isso. Então é melhor suspende aí. Ainda bem que reparou agora. Rap. Deixa eu só parar de... Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas e bem-vindos a mais uma breve história da ciência. Hoje a gente já está no episódio 4 e a gente vai tratar de radioatividade. Vocês já conhecem a mim e ao Gustavo e hoje a gente tem um convidado, grande convidado de muitas credenciais aí, amigão nosso também. Amigo de longa data. Exatamente, que é o Ian, nosso matemático e físico, E que aí, vai galera? estar aqui ajudando a gente a trabalhar esses temas que a gente tem tentado trazer para vocês aí e que tem sido muito bom para a gente fazer todo esse trabalho aí. Bom, já adiantando, a aula de hoje a gente vai fazer uma divisão dela em duas partes. Então, hoje, você vai estar assistindo isso, tudo der certo aqui, quarta-feira, dia 24, você vai estar vendo a primeira parte da aula, enquanto que na próxima semana a gente vai estar disponibilizando a segunda parte da aula. E o tema que a gente vai estar trabalhando hoje é radioatividade. Só que, para trabalhar de radioatividade, acho que é importante a gente até deixar claro que, em contexto assim, bem geral, do século XIX, o final do século XIX para o início do século XX, a gente tem mudanças do ponto de vista científico e do ponto de vista de vida em sociedade que, bom, elas acabaram de alguma forma mudando. São mudanças que acabaram trazendo novidades para o nosso modo de viver. E entre elas a gente tem, que a gente até já conversou na primeira aula e volta e meia acaba surgindo esse assunto de indústria e de produção, a gente tem novidades científicas que trazem revoluções do ponto de vista de produção industrial, mas também trazem novas possibilidades de a gente perceber fenômenos naturais e até mesmo da gente interferir de alguma forma nesses fenômenos e utilizá-los para o nosso benefício. Ou por vezes até questões mais complicadas, como a gente vai ver no caso de armamentos bélicos. Então eu até fiz questão de deixar aqui uma imagem desse contexto. Você tem na esquerda novidades tecnológicas, você tem uma série de novas formas de se pensar a produção, novas formas de interação com a natureza que possibilitam que a gente melhore o nosso modo de vida, mas a gente tem também a utilização da ciência para o desenvolvimento de arsenais bélicos, e com isso você tem a morte de milhares de pessoas em conflitos, agora não só em escalas locais, vamos dizer assim, mas em escalas globais, guerras que movem o mundo inteiro. É dentro desse contexto de muita mudança e de transição mesmo desse século, do que um historiador muito famoso chama até de Era dos Extremos, esse contexto do século XX, que a gente vai estar abacando o tema da radioatividade. Então eu queria passar a palavra para o Gustavo, para ele ir trabalhando um pouco melhor essas questões do ponto de vista da química, e aí a gente vai destrinchando junto com o Ian também, a gente vai ver ali física, matemática também um pouco, e aí a gente volta também para a parte de história e para pensar algumas coisas que podem estar ajudando vocês aí que vão fazer vestibular, vão fazer o Enem, estão estudando para o PAS aqui, o pessoal da UNB, que quer passar para a UNB. Então são temas que a gente acha que podem ser muito proveitosos para você e que a gente tem o maior prazer de estar aqui trazendo para vocês. Então eu passo a palavra para o Gustavo e é isso, gente. Obrigado, Lucas. Um breve contexto, né? O Lucas já fez um breve contexto histórico e social da época. Eu preciso fazer também um breve contexto científico, né? Então estamos no final do século XIX, né? 1896, por volta disso. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o modelo atômico vigente da época, certo? Então, por volta de 1808, Thomson desenvolve o modelo atômico dele, conhecido como pudim de passas, que vem a partir de observações experimentais envolvendo a ampola de Crookes, certo? Então, nesse momento, a gente já conhece o quê? O elétron dentro do átomo. O Thomson, ele acredita que o átomo é uma esfera gelatinosa, positiva, com partículas negativas incrustadas nele, como se fosse um pudim,
né? Ele chama, por isso que ficou conhecido como pudim de passas. No Brasil, essa associação não é muito comum, porque ninguém gosta muito de pudim de passas. Então a gente dá uma coxambrada para a ideia de panetone. Então imagina que a massa do panetone é a massa positiva e as frutas cristalizadas, ou chocolate, depende do que você gosta, é as partículas negativas. Então, esse vai ser o nosso arcabouço teórico de modelo atômico, certo? Então, por volta de 1896, Becquerel, que é esse senhor vistoso aqui, todo mundo antigo tem uns bigodão, tem umas barbas bacanas, né? Eu sinto uma inveja. Pois é. Mas enfim, um dia eu chego lá, né? Então, Becquerel estava estudando o óxido de urânio no laboratório dele, e ele, não sei se vocês lembram, né, porque vocês são uma geração mais nova, né? A minha geração, a geração do Lucas e do Ian, conheceu aqueles tubinhos de fotografia, né? Porque antigamente a gente não tirava foto e não ficava salva dentro do celular. Ela ficava armazenada num filme, né? E esse filme ficava guardado em potinhos escuros, porque se esse filme entrasse em contato com a luz, o filme queimava, certo? Então ele guardou esses óxidos de urânio dentro desses potinhos de filme fotográfico, dentro da gaveta dele lá no laboratório. Aí ele foi embora. No dia seguinte, quando ele volta, tinha alguns materiais, algumas placas fotográficas, né, de sulfeto de zinco, e ele percebeu que essas placas foram escurecidas, mesmo com o óxido de urânio dentro do tubinho, né, mesmo ele fechado. E ele começou a achar estranho. Então tem algo saindo do urânio que está impactando a chapa fotográfica, a placa fotográfica, sem o contato, né? Então está saindo algo de dentro do óxido de urânio e chegando até essa placa fotográfica, e ele não sabia explicar por quê, né? Então, ele foi um dos primeiros a perceber essa ideia da radioatividade, né? De que os átomos estavam emitindo coisas que a gente não percebia, que a gente não via, né? Inclusive, ficou conhecido o raio-x nessa época, né? Então, você conseguiria, através dessas partículas, visualizar ossos e ver se o osso estava tudo tranquilo, estava quebrado ou não, né? Então, aqui nós temos uma imagem antiga de uma representação de um aparelho de raio-x, né, para poder analisar como que estava a mão das pessoinhas. Bom, outros dois cientistas fundamentais para o desenvolvimento da radioatividade é o casal Curie, né? Madame Curie e o Monsieur Curie são duas pessoas fundamentais para o desenvolvimento da radioatividade. Obviamente que a gente acaba focando mais no estudo histórico da ciência na Madame Curie, muito pelo fato dela ser a primeira mulher a conquistar um prêmio Nobel na ciência, e doravante isso, ela é a primeira pessoa a conseguir 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Ela tem um Nobel em Química e um Nobel em Física. Ou seja, na minha opinião, ela não é a pica das galáxias, ela é a buceta das galáxias, certo? Então, pessoas... Precisamente. É a minha opinião, né? Mas ela é uma mulher fantástica e o Pierre ajudou muito ela, né? Mas acaba que a linha de pesquisa mesmo era da Madame Curie. Não vou me alongar muito, porque dá para a gente passar horas falando do casal Curie, mas algumas curiosidades vão surgir no filme que estão para lançar. Ia lançar esse ano, agora com relação à pandemia, não sei como é que está essa questão de pós-produção, mas ia lançar nesse ano um filme sobre a Madame Curie, né? Então, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos para ver como é que vai ser esse filme, se ele vai ter umas coisas científicas interessantes ou não, né? Então, dependendo, eu e o Lucas, e até o Ian, se o Ian animar, a gente pode fazer um review desse filme aí depois com relação à ciência, né? Porque é uma coisa que muitos filmes acabam pecando, né? De não falar umas partes cientificamente corretas, né? Mas o casal Curie, a importância deles é que eles fizeram vários compostos de urânio, sintetizaram vários sais de urânio, e eles perceberam que essa característica de escurecer placas fotográficas era sempre proveniente do urânio. Então eles trocavam quem estava ligado no urânio, mas sempre esse efeito era observado. Então eles perceberam que era algo que saía do urânio, né? E esse termo foi cunhado como radioatividade. Não lembro agora especificamente quem foi que cunhou, se foi o casal Curie ou se foi outras pessoas, acredito que foi o casal Curie, né? E eles chamam de radioatividade, né? E alinhado a isso, descobrem-se alguns elementos químicos que são radioativos, como o polônio, o tório, o próprio rádio, né? Então, o polônio, ele é dado o nome em homenagem a Madame Curie, né? Lembrando que, apesar de o nome dela ser Marie Curie, né, na realidade ela é uma ucraniana. Não, desculpa.
Ucraniana, a polonesa. Não é à toa que é o Polônia, não foi o elemento que foi em homenagem a ela. Ucraniana da Polônia. Ucraniana da Polônia. Ali nos Balcãs, né? Ali no corredor. Então, pessoas, o Polônio, né, ele foi dado em homenagem a Madame Curie, que era polonesa, mas o nome dela ficou Marie Curie porque ela casa-se com Pierre Curie e assim ela consegue ter acesso à universidade, né? Então ela consegue acessar a Universidade de Sorbonne, ela ficava no porão da Sorbonne, junto com o Pierre, e eles ficavam trabalhando lá, e grande parte do desenvolvimento da radioatividade deles é com relação aos trabalhos com urânio e essa percepção. Fica a título de curiosidades, né, que nessa época eles usavam os compostos radioativos no bolso, ficavam andando por aí, então eles relatavam muita fadiga, né, muitos problemas respiratórios, né, mas o Pierre ele não chega a falecer de câncer. A Madame Curie, ela falece de câncer, mas o Pierre ele morre num acidente de carroça, ele foi atropelado por uma carroça e vem a padecer, então não chega a padecer por causa do câncer. Mas a Madame Curie sim, né, alguns anos depois ela chega a padecer devido ao câncer, devido aos compostos radioativos, que na época não se tinha nem ideia de que eles podiam causar problemas, câncer e derivados, né? Tanto é que eles usavam compostos radioativos como remédios, inclusive como tônico capilar. Vai entender a lógica do ser humano. Vou jogar algo que dá câncer, que te perde cabelo para dar cabelo. Na época não se sabia disso. Descobriram depois que uma galera perdeu o cabelo. Você aprendeu do jeito que sempre aprende, né? Errando, né? Paciência. Foi empírico. Empírico. Então, pessoas, graças a essa percepção que o átomo emite coisas que a gente não enxerga, começamos a ter uma evolução muito rápida, especialmente com relação aos modelos atômicos. Então, no espaço de 100 anos, de 1808 a 1911, por volta disso, nós já temos um novo modelo atômico. Cerca de 5 anos depois, já temos outro modelo atômico. E cerca de uns 25 anos depois, já temos outro modelo atômico, né, que é o modelo de Sommerfeld. Então, assim, é uma evolução muito rápida. Se a gente for comparar, frente à evolução para a gente chegar até o modelo de Dalton. Né? O modelo de Dalton, um dos primeiros, foi em 1808, se não me engano. O de Thomson foi em 1880 e poucos. Então, 1808 são quase 2.000 anos de discussão, de ciência, de empirismo, que a gente não tinha uma definição do que é a matéria formada. Né? E agora não, a evolução é bem mais rápida devido a essas grandes coisas que o Lucas falou com relação à tecnologia, nesse desenvolvimento tecnológico, e o desenvolvimento de tecnologia bélica também corrobora o avanço científico. É uma coisa que não é muito comum. Várias invenções que nós usamos no dia a dia, na nossa casa, surgiram de experimentos bélicos, né? Especialmente para a guerra. Então, o primeiro experimento que a gente pode citar é o experimento de Rutherford, em 1908. Então, ele pega uma amostra de polônio radioativo, coloca dentro de um concreto não, em volta de um bloco de chumbo com apenas um buraco. Um fino buraco, então nesse fino buraco que vai sair as partículas que a gente não enxerga, as partículas invisíveis. Quando ele faz isso, ele faz esse feixe que está saindo, que a gente não enxerga, passar por um campo elétrico. Então vai passar por uma placa positiva e uma placa negativa. E ele observa 3 grandes brilhos num anteparo fotográfico. Né? Eles usam aquelas chapas fotográficas que ficam escurecidas de acordo com essa interação com os compostos radioativos. E ele percebe algo muito doido. Né? Ao invés de ele ver um escuro muito forte no meio, ele observa que também tem escuros em cima e tem escuros embaixo. Então, estão saindo pelo menos 3 coisas desse átomo aí e estão sofrendo desvios graças ao campo eletromagnético, especialmente ao campo elétrico. Né? Então, ele percebe que que isso foi aqui para cima, ela foi atraída pelo polo positivo. Então, se ela foi atraída pelo polo positivo, ela vai ter carga negativa. O 1 vai passar em linha reta, então, ou seja, ele não sofre ação de cargas elétricas, ou seja, ele não tem carga, ele é neutro. E o de baixo sofre um grande desvio, né, indo para a placa negativa. Então, ou seja, ele vai ter uma carga positiva lá dentro. E se vocês observarem, o desvio de um é muito mais acentuado que o desvio do outro. Então, o Rutherford já percebe, opa, está saindo uma coisa negativa do átomo, uma coisa positiva do átomo, só que a coisa positiva, ela tem bem mais massa do que a parte negativa, devido ao desvio, certo? Então, com isso, ele já ficou encucado. Ele viu assim, pô, tá saindo muita coisa do átomo e a gente só sabe o elétron, né? E ele é uma bola gelatinosa. Então, Rutherford, que não era bobo nem nada, ele era uma pessoa muito ocupada, né? O laboratório dele foram vários cientistas
ao longo, né? O Rutherford, ele estudou com Thomson, por exemplo, porque ele queria entender o modelo de Thomson, né? Depois ele sai, ele vai para outra universidade para desenvolver suas pesquisas, e nisso o laboratório de Rutherford, se não me engano, é um dos mais premiados em relação a Nobel. Se não me engano, É uma fábrica de Nobel lá, né? É uma fábrica de Nobel. Se não me engano, são 11 a 17 Nobel. Caramba. Prêmios Nobel do laboratório dele. Então ele propõe, ele sugere um belo dia para os seus súditos, mentira, os seus orientandos, né? Para fazer um simples experimento de bombardear uma placa de ouro e em volta dessa placa de ouro ele coloca uma superfície fotográfica, que é o sulfeto de zinco, essas chapas fotográficas que nós temos de raio-x. Então ele fala para o Geiger e Marx fazer esse experimento e o Rutherford ele é aquele professor assim, vai lá, se vira, faz aí o experimento e depois vocês vêm conversar comigo o que vocês observaram. Rutherford ele era um cientista tão além do tempo dele que ele, supondo que ele queria comprovar o modelo de Thomson com esse experimento. Essa era a vontade dele, né, com o experimento de Geiger e Marx. Então ele imaginou o seguinte, várias bolinhas uma do lado da outra, então imagina bolas uma do lado da outra, então você vai ter pequenos furinhos em volta dessas bolas, certo? Porque elas não vão ficar exatamente compactadas, que nem cubos, que nem retângulos ou paralelepípedos. Então vai ter pequenos buraquinhos. Ele imaginava, vai passar partícula alfa, eles dão os nomes já tinham os nomes, ele imaginava que ia passar a partícula alfa em linha reta, e ele imaginava que algumas iam sofrer um pequeno desvio, né, que seria como se elas estivessem batendo na quina do átomo e sofrendo um desvio. E ele calcula esse desvio, dada a esfericidade, né, do átomo, e ele supõe que esse desvio vai ser por volta de 3 graus. Ele é categórico, ele afirma no estudo dele, vai dar 3 graus. Beleza. Geiger e Marx vão lá e fazem esse experimento. E quando eles fazem esse experimento, eles percebem que o que o Rutherford estava prevendo tem nada a ver. Eles observam coisas que nem Rutherford imaginava. A primeira delas, quando eles apagam a luz e veem o brilho que acontece, né, proveniente dessa radioatividade, eles observam que algumas partículas estão voltando. Então, deixa eu só botar aqui o apontador. Ah, bem melhor. Então ele percebe que algumas partículas estão voltando. Ele percebe que realmente grande parte das partículas atravessam em linha reta, só que as que sofrem desvio, esse desvio é muito superior a 3 graus. Esse desvio é consideravelmente grande. Então, rolou um desvio para cá, rolou um desvio para cá. Então, nisso, o modelo atômico de Thomson não é satisfatório para explicar isso que está sendo observado. Porque, a primeira coisa, se ele é gelatinoso, ele supunha que grande parte ia passar em linha reta e cerca de 1% ia sofrer um leve desvio, que seria a galera que batesse na quina desses átomos redondos, né, esses átomos esféricos. Porém, como tem algumas coisas voltando e algumas coisas muita coisa passando em linha reta e algumas sofrendo um leve desvio, o Rutherford começa a olhar assim, putz, não faz muito sentido esse modelo de Thomson, não. Então, primeira coisa que ele, para explicar, ele vai imaginar o seguinte, tá, 90 e tantos % das partículas alfa estão passando em linha reta. Para elas passarem em linha reta, o átomo tem que ser um grande espaço vazio, né? É um grande espaço vazio para a partícula alfa conseguir atravessar em linha reta. Mas ele para e pensa, pô, mas tem algumas que voltam. Se tem algumas que voltam, então ela está batendo em alguma coisa no átomo e voltando. Mas é pouca coisa que está voltando. Se é pouca coisa que está voltando, faz sentido ter o quê? Algo no átomo muito pequeno. Porque se fosse algo muito grande, ia voltar muita gente. E como está voltando pouca gente, é algo muito pequeno, muito denso dentro do átomo. E já vamos conversar os nomezinhos que eles dão para isso, tá? E a última observação, né, com relação ao desvio, né? Então ele começa a imaginar, o átomo é um espaço vazio, vai ter algo muito denso concentrado, certo? E ele começa a imaginar por que algumas sofrem desvios, né? Então eles já sabiam que a partícula alfa era positiva, dado ao primeiro experimento de Rutherford, né, que ela desvia aqui para a placa negativa. Então ele supõe, pô, partícula alfa é positiva, se ela bate nessa parte densa, ela volta em linha reta, né? Mas se ela passa muito próxima, aí ela sofre desvio, né? Então, se a partícula alfa é positiva e sofre um desvio, é porque essa parte aqui que está no meio tem que ter uma carga positiva também, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então, a partícula alfa que é positiva passa aqui no nosso núcleo, que ele vai chamar de núcleo, e sofre o desvio. Então, ele fala que é o seguinte, o átomo é um espaço enorme vazio, com um núcleo positivo muito denso, né? Então, vou passar aqui o slide.
Então, um núcleo positivo muito denso e os elétrons orbitando em volta desse núcleo. Ele sugere isso. Então, aqui nós teríamos vários espaços vazios para a partícula alfa conseguir passar. As que batem exatamente no núcleo são as que voltam, né? E as que sofrem desvio porque elas passam muito próximo aqui do nosso núcleo. E eles percebem também que o elétron, né, a massa do elétron frente à massa do núcleo, ela é insignificante, né, porque o elétron não consegue fazer com que a partícula alfa sofra desvios, né? Então, Rutherford traz esse modelo, essa ideia de átomo, que é um núcleo denso, então a massa do átomo estaria concentrada no núcleo, e os elétrons, o volume do átomo em volta, orbitando, né? Então, os elétrons seriam de acordo com um modelo planetário, onde o núcleo seria o nosso Sol e os elétrons seriam os planetas, certo? Só que nisso, Rutherford lançou esse modelo atômico em 1911, por volta disso, chocou a sociedade científica, todo mundo assim, você é louco, mano, você é louco, João. Como assim? O átomo vai ser descontínuo, o átomo vai ter uma pequena massa, ele vai ter espaços vazios. E ao longo dos experimentos, o pessoal foi percebendo que fazia cada vez mais sentido o que Rutherford falava. Só que teve... a história vai contar de N maneiras diferentes, né? Eu gosto de contar de uma maneira que fique mais lúdica, né? Então, um dado congresso científico, né? Rutherford estava lá, apresentou o modelo atômico dele, falou do núcleo, falou do elétron, bonitão, e todo mundo falou assim, beleza, Rutherford, faz muito sentido isso que você está falando, é muito bonito, dentro do que você observou e dentro do que você está propondo de modelo, tudo se encaixa, só que tem um detalhezinho, um pequeno detalhezinho, que não faz sentido. Aí o Rutherford falou assim, vem, mande a pergunta então, demônio, mande aí. Aí o cara pergunta, beleza, Rutherford, o núcleo é positivo. Aí o Rutherford, sim. O elétron é negativo. Aí o Rutherford, sim. Então por que demônios o elétron não cai numa espiral suicida para o núcleo, né? Já que o positivo atrai o negativo? Aí o Rutherford vai olhar assim, não sei, mano. Sei não. Você responder isso. De exercício pro leitor aí, né? Não, eu deixo a cargo da sua imaginação, né? Só que Rutherford, ele já dá um salto muito profundo com relação ao átomo, e Bohr, que também era orientado por Rutherford, né, esse laboratório genial aí, se não me engano, de Cambridge, ou da Faculdade de Manchester, agora não lembro qual das duas que era. Então, o Bohr, ele propõe o seguinte, que o elétron, além de orbitar em torno do núcleo, ele também gira em torno de si mesmo. Ele tem o que nós chamamos de spin, né, que é giro em inglês. Ele tem uma rotação. E além disso, ao invés de ser bonitinho, se vocês olharem aqui nessa imagem, todos os elétrons estão à mesma distância do núcleo. Então, Bohr, ele propõe que os elétrons vão estar em camadas. Eles vão estar distribuindo em camadas energéticas. E essas camadas energéticas, elas aguentam uma certa energia. Certo? Senão não seria nome de camada energética. Né? Então, pessoas, o que acontece? O Bohr, ele propõe que nesse movimento do elétron, de girar em torno do núcleo e girar em torno de si mesmo, ele gera pacotes de energia. E esses pacotes de energia nós chamamos de quantum. Por isso o termo química quântica, física quântica, mecânica quântica, coach quântico. Não cai nesse papo, não. Não cai no papo do coach quântico, não. Você não vai achar que você vai reprogramar seu DNA, não. Isto não existe. Coach quântico não existe. Pelo amor de Alá. Não cai nesse conto da carochinha, não. Então, pessoas, o grande boom da ideia do Rutherford para o Bohr, que ele propõe essa ideia de que esses pacotes discretos de energia emitidos pelo elétron blindam o efeito do núcleo de puxar. Junto com, como são várias camadas, uma camada evita que o núcleo puxe os elétrons. E vamos indo, de certa forma, com esse pensamento. E o Bohr, o modelo de Bohr, é ele que explica a luz. Né? Por que alguns elementos emitem luz? Né? Por quê? Porque como eles são camadas energéticas, quando um átomo recebe energia, então imagina o seguinte, por que metais ficam vermelhos incandescentes quando ficam muito quentes? Justamente por isso. Né? Os elétrons vão recebendo energia, eles vão para um estado excitado, pulam para uma camada mais externa, então vão indo para uma camada mais externa, só que o ideal deles é ficar no estado de energia que eles estavam antes, então eles vão retornar para o estado fundamental. No que eles retornam para o estado fundamental, lembre-se de que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo é transformado. Então, ou seja, essa energia que ele absorveu para pular de camada, na hora que ele voltar, ele emite na forma de fótons, na forma de luz, por exemplo.
luz visível. Então, é por isso que eu vejo algumas lâmpadas coloridas, que estão emitindo luzes em comprimentos de onda que eu enxergo. Mas alguns dessas ondas que ele pode emitir podem não ser perceptíveis, né? Podem ser apenas ondas eletromagnéticas de frequência, de comprimento de onda, perdão, que não estão no espectro visível. Ondas de rádio, né? O próprio sinal Wi-Fi, né? Vários outros fenômenos eletrônicos estão relacionados a esse pulo, a esse salto quântico, né? O elétron pula de um nível menos energético para o mais energético. Ao retornar, ele emite energia na forma de ondas, seja ela visível, luz ou não visível. Mas o intuito do vídeo de hoje não é falar dos fenômenos eletrônicos, né? Nós estamos aqui para falar do núcleo. Inclusive, chamamos o Ian para ele destrinchar mais o núcleo para vocês. Porque essa parte acaba que a física envolve muito mais do que a química. Não que a gente não fale, não que a gente não estude, a gente estuda também. Mas os físicos, eles acabam estudando com mais afinco essa questão. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Ian, e o Ian vai falar um pouco com relação ao núcleo e seus fenômenos nucleares. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite aqui, gente. Então, basicamente, vou pegar aqui a deixa do Gustavo e falar aqui dos tipos de radiação que a gente tem. A gente tem, de fato, uma radiação eletromagnética que envolve essas atividades do elétron, né, ao saltar de órbitas e tudo mais. E a gente tem essas radiações nucleares, as radiações que acontecem dentro do núcleo do átomo, né? A mais comum, para quando você tem átomos muito grandes... Aliás, você pode até me ajudar aqui, Gustavo, quando é que a gente considera que um átomo com um número suficientemente de partículas de prótons e nêutrons, né? Nós temos a ideia da zona de estabilidade, né? A zona de estabilidade é até o número atômico 20, até o cálcio, né? Então, geralmente, até o número atômico 20, um átomo, para ser considerado estável nuclearmente, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Não é à toa que o começo da tabela você percebe que é realmente muito nítido. Nitrogênio, o número atômico dele é 7, a massa é 14. Carbono, de prótons e nêutrons, né? Prótons e nêutrons. Isso. Então, aí o carbono, né? O carbono, o número atômico dele é 6, mas a massa é 12, porque ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Aí, a partir disso, a partir do número 20, quando você vai tendo mais prótons ou mais nêutrons, você vai tendo estabilidade, né? Exemplo clássico disso é o carbono 14. O carbono 14 ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Então, ou seja, ele está fora dessa banda de estabilidade. Então, para isso, naturalmente, ele vai se livrar de algumas coisas desse núcleo para tentar virar um núcleo estável. Ou seja, ele vai tentar voltar ou ser um carbono 12 ou ele vai virar um nitrogênio 714. 14, né? Exatamente. Pois é. Então, como o Gustavo já atentou, os núcleos que tiverem mais que 20 partículas ali no seu núcleo, no caso aqui a gente vai trabalhar com urânio, com polônio. O urânio, por exemplo, ele tem 92 prótons. Então, assim, é um núcleo completamente carregado, empacotado ali de matéria e de energia e tudo mais, né? E 232 de massa, né? Então, Pois é. Então, assim, além dos prótons, dos 92 prótons, tem mais nêutrons ainda, né? Para poder estabilizar isso, né? Então, o que acontece? Você tem um átomo que ele está extremamente instável, que ele quer liberar essa energia. E como é que ele vai liberar essa energia? Tem algumas maneiras, tá? Quando você tem partículas muito grandes, como é o caso do urânio, uma radiação que a gente vê com muita frequência é radiação alfa, ou a gente chama também radiação de partículas alfa. Por que isso? Quando você tem, às vezes, um pedaço de 2 prótons e 2 nêutrons se desprendendo, esse pedacinho com essas 4 partículas aqui, a gente dá o nome de partícula alfa, tá? Ela é muito estável, você pode ver isso, porque se você for ver na tabela periódica, o segundo núcleo mais simples que a gente tem dos átomos é o átomo de hélio, né? Então, o átomo de hélio ele tem exatamente 2 prótons e 2 nêutrons, além dos elétrons voando ali, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma radiação alfa esse pedaço do núcleo ele se desprende. Então, você tem 2 prótons e 2 nêutrons saindo, e você tem agora um núcleo que ele está um pouco mais estável, tudo bem? Então, na natureza, a gente tem exemplos de equilíbrio que são estáveis e equilíbrios instáveis. Por exemplo, se eu seguro um pêndulo por cima, ele é bem estável. Do jeito que ele está, ele quer continuar ficando. Agora, se eu seguro um pêndulo só por baixo, se eu deixar ele bem alinhado, ele vai ficar levemente equilibrado, mas a pequena perturbação já que vier, ele vai desestabilizar. Então, esses átomos muito grandes, eles têm essa característica. Aparentemente, eles são estáveis, mas eles são sujeitos a pequenas variações ali, seja dentro do núcleo, ou seja, partículas externas a eles realmente acabarem emitindo parte deles, tá? E nisso, pode passar aí, por favor. Nisso também acontece uma liberação de energia, tá?
quando você está desprendendo um pedaço do outro, imagina no estalinho. Quando você joga um estalinho na parede, você vai ver que os vários pedaços vão se separando e, ao mesmo tempo, você ouve coisa. Então, você tem uma liberação de energia mecânica, no caso do estalinho, que você também não está vendo na matéria, mas é uma energia que estava contida ali, né? E também quando surge o chão, por exemplo, também isso é parte dali da queima, né? Enfim, de liberação de outras coisas. Então, quando você tem uma emissão alfa, você libera uma partícula alfa, que é essa partícula com 2 prótons e 2 nêutrons, e você tem liberação de energia também, tá? Eu botei aí no esquema para a gente ver junto como é que acontece Ian, no deixa eu caso só fazer um parêntese. Por favor. Você comentou, né, que a partícula alfa é o núcleo do hélio, né? E eu já vi a UNB tentando confundir, né, vestibulandos com relação a esse conceito de falar que é um átomo de hélio. Né? Então, tome cuidado, porque se ele usar o termo átomo de hélio, tá errado. A partícula alfa ela não é um átomo. Para ser átomo, ela tem que ter prótons e elétrons. E tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aí eu te pergunto, se ele tivesse falado que era um íon de hélio, estaria correto? Estaria correto. Estaria correto, né? Porque você não precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Então, ficar atento a isso, gente. A matéria é a mesma, são aqueles 2 prótons e 2 nêutrons. Mas se não tiver os elétrons, não é um átomo de hélio, né? É um núcleo do átomo de hélio, né? Só a parte do núcleo, né? A parte positiva e neutra. Boa observação. Realmente eu já vi cobrando isso mesmo. Então, eu botei para a gente analisar o caso do decaimento de um átomo de urânio, 238, né? Que é o mais estável, né? Que a gente encontra na natureza, nas nossas condições. E vocês podem ver que ele tem 92 como o número atômico, ou seja, o número de prótons. É isso que diz qual o elemento químico que a gente está trabalhando. E ele tem 238 de massa atômica. O que é isso? É o número de prótons e nêutrons somados que tem ali. Então dá para ver que, como tem mais de 200, tem muito mais nêutron que próton aí, né? Que era o que o Gustavo estava falando nisso da aula. Quando você tem os primeiros átomos da tabela periódica, você tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons ali. À medida que vai crescendo, você vai precisando de mais nêutrons para estabilizar esse núcleo, tá? Então, olha só, quando você emite uma partícula alfa, você está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons desse núcleo que estava aqui antes. Então, esse novo núcleo, esse núcleo mais estável agora, que no caso dessa radiação aí acaba tendo um núcleo de tório, né? Um átomo de tório, você tem então o quê? 2 prótons a menos, então o seu número atômico, que era 92, passa a ser 90, e a sua massa atômica, que era de 238, agora você perdeu os 2 prótons e os 2 nêutrons. Então você cai em 4, beleza? Então esse é o processo, isso é o que a gente chama de lei de... Você pode passar aí, por favor, mais um? A gente vai chamar o caso geral de lei de Soddy, tá? Então eu chamei de X aí um elemento químico qualquer que você quiser analisar, tá? Se ele passar por um decaimento alfa, então ele vai perder 4 de massa atômica, por quê? 2 prótons e 2 nêutrons, e vai perder 2 de número atômico, que corresponde ao número de prótons, tá? Só uma observação, o número de prótons é o que diz qual átomo que você está lidando, tá? Então, vai ser um isótopo daquele átomo ou não, ou vai ser ele estável, mas se você tem 92 prótons ali, aquilo é um urânio, tá? Não importa se você conseguiu botar ali mais 90 nêutrons, não sei como você fez isso, continua sendo um átomo de urânio, só que é um isótopo completamente instável, tá? Então, olha só, se ele perdeu 2 prótons, ele não é mais urânio. Então, a gente vê lá na tabela quem é o tal do tório, que tem 90 prótons, né? Então, a gente sempre vai ter essa relação de um átomo decaindo para um outro átomo mais estável, o número atômico diminui em 2 unidades e a massa atômica diminui em 4 unidades. E, além disso, você tem a liberação de energia. Pode falar. Aproveitando, fazendo parênteses, né? Você estava comentando de mudar um elemento químico ser transmutado em outro elemento químico, né? Que era o grande sonho dos alquimistas, né? De transformar qualquer metal, transmutar metais em ouro, né? Era só isso, era só eles tirarem prótons e botar prótons, né? Simples, né? Ficou fácil. Muito simples, muito simples. Não é? Agora nos impressiona, né? O quanto que as pessoas tinham noções antes que a gente chega hoje, que a gente percebe uma série de questões que antigamente era impossível você conceber. Então, uma mudança assim concebia-se que é uma mudança energética de alguma forma, mas não se fazia a menor das ideias. E vocês estão aqui deixando muito claro que é um processo inteiro que não foi também de uma hora para outra, né? É importante salientar isso. São anos e anos aí de experimentos. Isso porque a gente está parando aqui no início do século XX ainda, né? Para falar dessa abordagem que a gente está de interesse. A partir daí o modelo atômico ainda evoluiu mais um bocado, a nossa concepção. O Bohr ele já estava batendo assim na porta do que a gente entende hoje de mecânica quântica, né? Ele foi um
um dos primeiros a levar isso para o modelo atômico, tentar entender isso. Mas o modelo em si ainda avançou muito, e a nossa compreensão do modelo avançou muito, né? Então, você esperar que você fizesse essas coisas completamente absurdas naquela época realmente era bem... Era uma mitologia, né? Era um... Enfim, não era de fato uma ciência, né? O que não era Os uma ciência, né? eles são muito ligados ao misticismo, né? Eles mal conheciam Exato. gases, né? Eles não conheciam o gás oxigênio, por exemplo. Eles achavam que o fogo era a alma do átomo. Então, eles brincavam muito a religião com um pouco do empirismo, um pouco da ciência, muito também pelo medo de ir para a fogueira, né? Que esse medo é real. Né? Mas, por favor, Ian, continue com o SOD. Muito obrigado. Você pode dar mais um clique aí, por favor? Então, só lembrando, esse X aí primeiro, ele representa, desculpa, deixa eu cebolinha aqui. Ele representa um núcleo instável, tá? Então, ele vai perder esse excesso de prótons e nêutrons que está fazendo ele não querer ficar ali coeso, tá? Então, você vai transformar isso num núcleo mais estável, que é o que está representado pela letra Y aí, tá bom? Pode passar, por favor. Muito obrigado. Então, uma outra coisa importante da gente entender também quando a gente tem esses isótopos radioativos. O que é um isótopo radioativo, Gustavo? Você pode lembrar a gente, por favor? Bom, isótopos, né? Iso, prefixo que significa mesmo. E o topos é para ajudar a lembrar o número de prótons, né? O pezinho do próton. Então, átomos isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, são o mesmo elemento químico, porém possuem massas diferentes. Então, vão ter lá dentro número de nêutrons diferentes. Então, por exemplo, dois isótopos. Nós temos o carbono 12 e o carbono 14. Né? Ambos possuem 6 prótons, mas lá dentro da sua composição tem uma quantidade diferente de nêutrons, transformando esses dois elementos em átomos diferentes, porém do mesmo elemento químico. São isótopos. Perfeito, muito obrigado. Então, por que é interessante a gente falar dos isótopos radioativos? Justamente por eles terem essa instabilidade, à medida que o tempo vai passando, parte de uma amostra que você pega, por exemplo, imagina que você pega uma amostra de urânio 235, que é um isótopo radioativo do urânio, né? O estável seria 238. Então, 235 ele tem 3 nêutrons a menos, certo? Então, vamos lá. Ele vai naturalmente tentar encontrar maneiras de se estabilizar. Então, ele vai emitir partículas alfa, tem outros tipos de radiação também, beta, gama e tudo mais, tá? E vai passando o tempo, esses átomos que eram estáveis, eles vão caindo numa estabilidade. E a quantidade de urânio 235 que você tem vai caindo com o tempo, beleza? O que acontece? Quanto mais vai passando o tempo, você vai tendo menos urânio para decair e vai ficando um processo mais raro de se ver, tudo bem? Então, o que acontece? Se a gente espera um determinado tempo, vamos dizer 30 anos, passou 30 anos, e você tinha 1 quilo de urânio no início, agora você só tem meio quilo desse urânio radioativo, esses 30 anos, esse tempo que demora para passar, para sua quantidade de matéria, para sua massa cair pela metade, é o que a gente chama de meia-vida do isótopo radioativo em questão. Tá? Então, passou 30 anos, a atividade radioativa, que é o que está representado aí no gráfico, né, mas seria a quantidade de massa daquele isótopo, passou 30 anos, caiu pela metade. Mais 30 anos, agora você vai ter metade da metade. Mais 30 anos, metade da metade da metade. Isso de você sempre multiplicar pelo mesmo fator, de multiplicar por meio, por 0,5, isso é um comportamento que a gente chama de exponencial. Tá? Então, você está sempre renovando pelo mesmo valor, vamos dizer assim, tudo bem? E como você está multiplicando por um número que é menor do que 1, você está fazendo ele diminuir, então a gente tem que ter um decaimento exponencial, tá? Isso é só um dos vários exemplos que a gente encontra de decaimento exponencial na natureza, mas tem tudo a ver com o conteúdo de hoje e é um conteúdo também que é muito relevante, tá? Tudo que tem a ver com taxa de variação, você pode pensar em reprodução de espécies também, tá? A função exponencial, ela que vai ditar esse comportamento, beleza? Por essa primeira aula que eu acho que a gente vai parar por aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Lucas de novo aí, para ele fazer um apanhado da aula de hoje. É isso, gente. Então, como vocês puderam ver aí nesse primeiro bloco, que a gente vai chamar assim, dessa aula de hoje, desse episódio, a gente viu como esses processos, eles não são desenvolvidos de uma hora para outra. Na verdade, existe um grande esforço por parte da comunidade científica para a gente conseguir entender esses processos. O mais importante disso tudo é a gente chegar como que esses fenômenos naturais eles ocorrem e como que a gente pode, e enfim, isso é mais para a parte que a gente vai falar aqui em seguida, mas como que a humanidade pode usar esses processos, né? Como que a gente vai começando a ter uma noção de dessas coisas todas, do funcionamento disso tudo.
e a gente viu que isso demanda muita pesquisa e demanda muito tempo. Foram grandes descobertas científicas com o passar dos anos, e a gente viu também que o funcionamento dessas estruturas que a gente não consegue ver a olho nu acabam por mudar a nossa vida também, conforme, já dando um spoiler aí do nosso próximo encontro aqui. Mas eu acho que é isso, gente. Então, por hoje é só, e fiquem em casa, e muito obrigado aí pela atenção. Lavem a mão, gente, importante. Agradecer novamente, lavar as mãos, obviamente. Agradecer o Ian novamente. Eu que agradeço o convite. Tamo aí Obrigado, junto, Gustavo. Obrigado, Lucas. Valeu, Exatamente. gente. Então, gente, até semana que vem. E muito obrigado pela atenção. Curtiram o vídeo, dê um joinha aí, se inscreve no canal. E é isso. Até semana que vem. Também para a gente abordar.